E aí galera, tudo beleza? Vamos fazer um videozinho agora sobre a teoria ácido-base de Arrhenius e a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. E depois dar um destaquezinho especial, uma coisinha sobre ácidos. Primeiro, o que é um ácido segundo Arrhenius, que foi a primeira definição de ácidos que foi feita? Hoje a gente sabe que ela é a mais restrita, mas por incrível que pareça, ela ainda é muito usada. Um ácido segundo Arrhenius é aquela espécie que dentro da água libera H+. Hoje a gente sabe que na verdade é H3 ou mais, que é o hidrônio ou então hidroxônio. O que é uma base? É uma espécie que dentro da água libera OH-, libera o íon hidróxido, o íon hidroxila. Vejam que esse conceito ele tem duas limitações. O ácido ele tem que estar dentro da água e ele tem que liberar H+. A base tem que estar dentro da água e tem que liberar o H-. Esse foi o primeiro conceito de ácidos e bases que foi feito. O segundo, que é o conceito de Bronsted e Lowry. Ácido é uma substância que cede H+. E base é quem recebe o H+. Então, nesse caso aí, você vê que eu já tirei a necessidade da água. Não precisa mais ter água como solvente. Eu posso ter qualquer solvente. Então, o conceito de Arrhenius era muito limitado porque tinha que ter a presença de água. Já quando chega Bronsted e Lowry, ácido é uma substância que cede o H+, base é uma substância que recebe esse H+. Então eliminou-se a necessidade, a obrigatoriedade, de ter água. Então esse conceito ele ficou bem mais amplo, bem melhor de ser trabalhado. Agora, para que a gente possa fazer algumas considerações, algumas coisas legais para vocês entenderem melhor, vamos pegar e vamos passar para a lousa, porque vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá, vamos junto? Bom, gente, dando continuidade aí aos ácidos e bases de Arrhenius e Bronsted e Lowry, vamos dar uma olhadinha nas equações e depois eu queria destrinchar um pouquinho sobre o ácido, uma coisinha bem legal. Vamos começar com isso daqui. Se vocês pegarem um ácido HCl e colocarem em água, vocês percebem que a água bate aqui, ela tira o hidrogênio, transforma-se em H3 ou mais e libera o Cl-. Vejam que na água liberou H+, então é ácido de Arrhenius. Se vocês pegarem NaOH e colocarem água, isso dá Na+, e isso dá OH-. Substância que na água libera OH-, é base de acordo com o conceito de Arrhenius. Liberou H3 ou mais, é ácido de acordo com o conceito de Arrhenius. E sobretudo, gente, perceba a presença de água e aqui o meio é água. Eu tenho na água e na água. Então, se na água liberar H+, é ácido de Arrhenius. Se na água liberar o H-, é base de Arrhenius. A gente costuma dizer que aqui fica aquoso, quer dizer dissolvido em água, hidratado, solvatado. Então são nomes para identificar isso daqui. Uma coisa importante, a ligação aqui é a metal com a metal, é covalente. Então esse processo é uma ionização. Já esse daqui, metal com não metais, ligação iônica. Se aqui a ligação ela é iônica, o nome desse processo é dissociação. Gente, buscar não confundir, tá? Ionização é a partir de ligação covalente, como é esse caso aqui, ligação covalente. Dissociação é a partir de ligação iônica. Então tá aqui ácido de Arrhenius e base no conceito de Arrhenius. Vamos para o de Bronsted e Lowry para a gente fazer uma análise legal? Bom, analisando de acordo com o conceito de Bronsted e Lowry, o que é que a gente consegue perceber? Aqui eu tenho HCN, aqui ele transformou-se em CN-. Você percebe que ele perdeu o H+. Quem cede o H+, a gente chama de ácido. Se a gente olhar H2O, chegou aqui, é H3. Pô, era H2, aqui é H3. Quer dizer, ganhou o hidrogênio. Quem ganha é base. Nesse conceito, a gente analisa sentido direto e também analisa a volta. Era CN-, virou HCN. Quer dizer, se era CN-, nem tinha hidrogênio. Aqui tem, nessa volta, ele está ganhando hidrogênio. Quer dizer que está funcionando como uma base. Era H3, virou H2. Perdeu o hidrogênio. Se perdeu, é ácido. Então aqui eu tenho um par conjugado, aqui eu tenho um par conjugado. Pô, Michel, mas o que é par conjugado? É isso que de um lado é ácido, do outro lado é base. São duas espécies cuja diferença é o H+.
Daqui para cá, vocês veem que o HCN perdeu. Daqui para cá, vocês veem que o CN- ganhou esse H+. Agora, um negócio legal sobre esse H+. Gente, o hidrogênio, ele é um elemento que tem um próton e um elétron. Então, ele não tem nêutron. Se ele tem um próton e um elétron, o número atômico é 1 e a massa é 1. Se ele perder o elétron, se ficar H+, quer dizer que aqui ele tinha um próton e um elétron. Agora ele só é um próton. Qual é a conclusão? O H+, ele pode ser chamado de próton. Pô, se o H+ pode ser chamado de próton, a gente pode dizer que o ácido é um doador de próton e a base é um aceptor de próton. Muitas vezes traz assim, tá? Então o ácido é um doador de próton e a base é uma aceptora de próton. Outra coisa interessante a se notar nisso. Daqui para cá, o HCN perdeu o H+. Muitas vezes aparece que ele se desprotonou. Desprotonar é perder o H+. Então, esse HCN sofreu desprotonação. Desprotonação é perder o H+. Então, a espécie se desprotonou, perdeu o H+. A espécie foi protonada, ganhou o H+. Então, o ácido desprotona, a base é protonada. Você vê que era água, virou H3. Se ela ganhou o H+, se o H+ fez isso aqui, ó, o H+ saiu daqui para cá, esse desprotonou e esse foi protonado. São termos que a gente não pode esquecer, tá? Vamos fazer uma outra análise sobre os ácidos que eu acho que é muito importante para a gente dar uma olhada. Na verdade eu tinha falado uma análise, mas a gente vai fazer duas. Vamos começar com a primeira. A primeira é isso aqui. Vocês imaginem que eu tenha HCl reagindo com NH3, isso aqui virando NH4+, e virando Cl-. Primeira consideração, estão vendo água? Não. Então não pode ser nem ácido nem base de arrênios, que tinha que ter água. Agora, quando você pega e olha HCl, virou Cl-. Perdeu o H+, perdeu o próton, foi desprotonado, é ácido. Gente, se de um lado é ácido, do outro lado tem que ser base. A gente vê que o Cl- virou HCl. Se vocês olharem para o NH3, ele transformou-se em NH4+, porém NH3 virou NH4, quer dizer, ganhou o hidrogênio, o H+ fez isso, ó. Essa espécie é desprotonada e essa é protonada, isso é uma base e isso daqui é um ácido, NH4 virou NH3, cedeu o H+. Por que eu disse que era importante esse exemplo? Porque é um ácido e uma base de Bronsted, eu tenho um par conjugado aqui, ó, par conjugado aqui, par conjugado aqui, e não são ácidos e bases no conceito de arrênios. É para Bronsted, mas não é para arrênios. Então, lembrar que Bronsted é mais amplo do que arrênios. E a outra consideração que eu quero é a seguinte, ó. Vamos para a próxima. Bom, gente, a outra consideração é, imaginem vocês que eu tenho um ácido, como esse HX, um ácido qualquer, e eu digo para vocês que ele se ioniza 2%. Se ionizar 2%, quer dizer que 2% do que eu tenho se transforma em íon. Se ele se ioniza 2%, quer dizer que na forma de molécula eu tenho 98%. Eu posso dizer que quem predomina é a molécula. Quando quem predomina são os íons, a gente diz que o ácido é forte. Quando quem predomina é a molécula, a gente diz que o ácido é fraco. Para ser forte, mais de 50% tem que se ionizar. Entre 55% de ionização, a gente diz que ele é moderado, né? E menos de 5%, o ácido ele é fraco. Esse cara, ele está 2% na forma de íon. Sabe como é que eles gostam de pegar a gente? Também dizendo o seguinte, essa reação está deslocada para que lado? Estar deslocada tem mais de que lado? Se vocês estão vendo que ela só foi 2%, quer dizer que ela está 98% para cá. Então ela está deslocada aqui para a esquerda. Ela tem mais, do lado esquerdo, tem mais molécula do que íon. Isso é uma coisa bacana de se perceber. E quais outras considerações a gente pode fazer aqui? Vamos pensar. Eu vou tirar esses números, que foram só para a gente perceber isso, e eu vou colocar o seguinte. Se eu quisesse a constante de equilíbrio desse ácido, K, como qualquer constante de equilíbrio, é produto sobre reagente. Então vai ser concentração de H+ vezes a concentração de X- dividido pela concentração de HX. Cara, lembrem que aqui eu tenho íons, ó. Aqui nós temos íons. E aqui eu tenho molécula.
Então o que é que eu posso dizer? Uma linhazinha que ajuda demais a gente numa prova, ó. Que se ele der vários ácidos e vários valores de Ka, que é a constante de equilíbrio daquele ácido, quanto maior for o Ka, quem tiver o maior Ka, se esse valor é alto, é porque o numerador é alto. Quer dizer que quanto maior o Ka, maior a concentração de íons. Quem é o principal íon de um ácido? É o H+. Então, se maior a concentração de íons, maior é a concentração de H+. Se eu tenho uma maior concentração de H+, eu tenho uma maior acidez. E se eu tenho uma maior acidez, eu tenho um menor valor de pH. Então vocês sabem que quem tem um maior Ka tem um menor pH. Quem tem um maior Ka tem maior acidez. Quem tem um maior Ka tem mais H+. E sempre lembrando, quem tiver a maior concentração de íons também tem a maior condutividade elétrica. Às vezes a questão é tão besta, tão boba, diz o seguinte, bota 5 ácidos, 5 Ka e pergunta quem conduz melhor a corrente? Conduzirá melhor a corrente quem tiver a maior concentração de íons, ou seja, quem tiver o maior valor de Ka. São considerações importantíssimas que vocês têm que lembrar. Na boa? Bom, gente, então tá aí. Conceito ácido-base de Arrhenius, conceito ácido-base de Bronsted-Lowry, para que vocês possam entender melhor como funciona essa história de acidez, basicidade. Num vídeo mais na frente, a gente vai ver o terceiro conceito, que é o mais amplo, que é o conceito de Lewis. Tudo bem? Então bote aí o seu curtir. Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.